Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Stephanie e tenho uma novidade incrível para vocês. Esse mês nós iremos trabalhar em um projeto muito legal sobre as Olimpíadas de Tóquio. E para começar na nossa disciplina de ciências, vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas eu não vou falar sozinha. Eu e a professora Gabriela iremos trabalhar juntas nesse projeto. O assunto que nós iremos trabalhar hoje é a culinária do Japão, que é o país onde vai acontecer os Jogos Olímpicos desse ano. Vamos conhecer um pouco sobre a comida japonesa e falar um pouco sobre suas características. Então, pessoal, eu vou dar início à nossa aula de hoje. Vamos começar falando um pouco sobre alguns pratos do Japão. Então, pessoal, a comida japonesa ela é muito conhecida no mundo todo. Inclusive, é muito popular aqui no Brasil. Essa culinária apresenta uma grande variedade de pratos e sabores que são únicos. E muitos desses pratos são à base de peixes e frutos do mar. Um dos pratos mais conhecidos aqui no Brasil é o sushi, mas como eu já disse, tem vários outros e a gente vai falar sobre eles agora. Começando com a gyoza. A gyoza é uma comida japonesa que pode ser frita, cozida, grelhada ou no vapor. Ela é feita com uma massa bem fina, no formato de pequenos pastéis, com recheio de carne de porco moída ou legumes, como por exemplo repolho e cebolinha. A gyoza geralmente é servida com molho shoyu. E dizem que, na verdade, o prato é originalmente chinês. O segundo prato é o takoyaki. O takoyaki é um popular bolinho redondo, feito com uma massa muito mole e é recheado com polvo. Agora vamos falar um pouco sobre o manju. O manju é um doce tradicional japonês que faz muito sucesso no Japão e também aqui no Brasil. Basicamente, o manju é feito de farinha de trigo, açúcar, ovos, óleo de soja e é recheado geralmente com anko, que é doce de feijão, azuki. Tem muitas pessoas que podem achar estranho essa mistura, mas quem come o manju diz que é muito gostoso. Harumaki. O harumaki é uma massa crocante, bem fininha, enrolada e frita, que pode ter vários tipos de recheio. E entre os recheios salgados, a gente pode encontrar harumaki recheado de queijo ou legumes e encontrar recheios doces, como por exemplo o chocolate e também goiabada. E agora a gente tem um muito conhecido, que é o lamen. O lamen ou ramen é um simples prato que consiste em uma sopa de macarrão com uma diversidade de ingredientes e sabores. Os três ingredientes principais em um ramen é o macarrão, o caldo e a cobertura. E os tipos de cobertura mais comuns são fatias de carne suína, frango, frutos do mar, ovo cozido, massa de peixe prensada, alga e cebolinha verde picado, entre outros vários alimentos. E o ramen é uma das comidas mais populares do Japão que está ganhando o mundo todo. Isso acontece porque esse alimento está muito presente nos mangás e nos animes. Então, para quem gosta de mangá e anime, já está muito familiarizado com o ramen. Gohan. O Gohan não é nada mais nada menos que o famoso arroz japonês. O Gohan é um alimento indispensável na comida japonesa e geralmente tem grãos bem curtos, que dão consistência grudenta após o cozimento, e isso faz com que seja mais fácil de usar os hashis, que são aqueles famosos pauzinhos, que são usados na hora da refeição. Sashimi. O sashimi é um prato que tem tiras finas de peixe cru, geralmente salmão e atum, mas também pode ser com carne de boi ou frango. O sashimi não é consumido com arroz, mas pode ser acompanhado de alga, molho shoyu e wasabi, que é um tempero em pasta. Sushi. O sushi é um típico prato japonês, que é um bolinho de arroz enrolado com uma alga.
O sushi ele traz diferentes ingredientes em seu interior, então ele pode ser recheado com frutos do mar, peixe e vegetais. Nikuman. Nikuman são bolinhos cozidos de origem chinesa, mas que ganhou espaço no Japão. Eles são recheados com carne de porco e outros ingredientes. E se você assiste Kung Fu Panda, você já viu esse bolinho. Ele é leve e macio. Ele pode ser encontrado nos sabores de carne, de porco, de boi, pizza, queijo e também no sabor doce de anko, que é o doce de feijão azuki. Misoshiro. Misoshiro é servido quente antes do prato principal ou então no café da manhã. O misoshiro é uma sopa feita à base de pasta de soja e caldo de peixe. E tofu. Tofu é um alimento produzido a partir da soja, que tem uma textura muito parecida com a do queijo. E algumas vezes o misoshiro também pode conter legumes. Então, pessoal, esses são alguns pratos típicos japoneses. E agora a professora Gabriela vai dar continuidade à aula. Olá! Como vocês já sabem, iremos trabalhar em cima do tema As Olimpíadas de Tóquio. Tóquio é uma cidade que fica no Japão, que vai sediar as Olimpíadas. E então, a disciplina de ciências, que é ministrada por mim e pela professora Stephanie, nós ficamos responsáveis por falar sobre os benefícios da culinária japonesa. A culinária japonesa é milenar, Vem de muito tempo e ela traz diversos benefícios incríveis para o nosso organismo, graças aos seus poderosos nutrientes que compõem os seus principais ingredientes. Diversos benefícios são associados ao consumo da gastronomia japonesa e estudos comprovam a sua eficácia. A alimentação japonesa está ligada com a longevidade. Eu acho que vocês já devem ter escutado sobre isso, Que a taxa de mortalidade lá é menor e isso se deve devido à alimentação. Vou falar um pouco sobre o chá verde. O chá verde, esse que vocês estão vendo na tela, é uma bebida muito consumida pelos japoneses e é extremamente benéfico para o nosso organismo. Esse chá, ele tem a capacidade de eliminar toxinas, ou seja, ele possui ação antioxidante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o shoyu, molho shoyu, o tofu, o miso e o molho de soja. A culinária japonesa, ele utiliza a soja sempre após a fermentação em vários alimentos. A soja, ela auxilia na redução de compostos antinutricionais e, além disso, é uma grande fonte de proteínas. Ela é muito utilizada também por pessoas vegetarianas e veganas, Esse pretinho é o shoyu. Esse do lado é o tofu, que é um tipo de queijo feito de soja. E embaixo o miso, que também é feito da soja. O gengibre, que é esse aqui, e o gergelim, que é essas sementinhas aqui, ó, que geralmente é usada em vários tipos de pratos, E você pode ver aí nesse, não sei se é sushi, algo, mas é algo da culinária japonesa. E temos aqui do lado o wasabi. Eles estimulam a digestão, especialmente quando consomem o peixe cru. Então, ele vai estimular a digestão, E principalmente, como lá eles consomem bastante peixe cru, isso vai auxiliar quando eles comem esse peixe cru, para fazer a digestão. Então,
O wasabi é esse aí, viu, verdinho, porque aquele outro é o mesmo que eu mostrei anteriormente, que é o shoyu, o molho shoyu. E aqui, vocês podem ver, algas. Essas algas, eles são usados, né, para fazer os sushis, os temakis. A alga é um elemento vegetal marinho rico em vitaminas e minerais que vai ajudar a acelerar o metabolismo e auxiliar também na perda de peso. As algas, elas são excelentes fontes de iodo, que podem ser bastante benéfico para pacientes com hipotireoidismo, né? Que é aquelas pessoas que têm algum problema na tireoide, na glândula tireoide. E aí temos o peixe, né? Não é só esse peixe, aí é o salmão, mas temos outros tipos de peixe também, que é consumido pelos japoneses. E geralmente os peixes consumidos por eles são ricos em ômega 3, um ácido graxo essencial para manter o nosso coração saudável. Por isso, a alimentação deles, também por conter esses peixes, é muito conhecida como uma alimentação amiga do coração, né? Porque essa substância que contém nos peixes, ela ajuda, favorece, né, para que você tenha uma boa saúde cardiovascular. E além disso, essa substância, ela vai ajudar a otimizar as nossas funções cerebrais, prevenindo o Alzheimer e potencializando a nossa memória e concentração. Para finalizar, né, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da culinária japonesa e seus benefícios. E até a próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.